Estamos de volta com a professora e ativista da defesa animal, Antonieta Pereira. Antonieta, uma questão que é complexa, teoricamente, mas a gente vai tentar abordar da maneira mais palatável possível. Também a gente não pode fazer essa separação tão grande, né? O ser humano racional e dizem que é o ser senciente. Como que é essa questão mesmo? É humanos e animais? Porque até pelo próprio contato com os animais nós forjamos a nossa identidade também, a nossa humanidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Como que é isso, assim, derridianamente falando, da maneira mais simples? Uhum. Na verdade, eu acho que a questão mais importante, quando a gente começa a pensar nas outras espécies, não pode ser esses animais pensam, porque eles não pensam como nós. E eles não têm uma linguagem como a nossa. Eu acho que a pergunta tem que ser, eles sentem? Eles sofrem? Eles têm vida? Então eu acho que a gente tem que sair de uma perspectiva antropocêntrica para uma perspectiva biocêntrica, e que o importante não seja a vida humana, mas todas as formas de vida. Eu acho que isso é que inclusive vai redimir a própria humanidade. Porque não faz sentido eu ser extremamente amorosa com a minha própria espécie, extremamente desamorosa, cruel com as outras. Esse é o especismo. Esse preconceito contra as outras espécies é chamado de especismo por alguns teóricos. E acho também que é muito importante que a gente considere que esse outro animal, né, que a gente chama de animal, ele também está em nós. Tem várias questões do ponto de vista da biologia, da filosofia, da ética, que não vai dar tempo da gente discutir aqui, mas que são questões importantíssimas que colocam em outros termos as relações entre humanos e não humanos. Hoje, a humanidade é digamos assim, a espécie dominante no planeta Terra. Mas a humanidade veio depois de um monte de outras espécies. Elas já estavam aqui. Inclusive, a humanidade só existe porque antes dela existiram outras espécies que proporcionaram o surgimento da humanidade. Além disso, a gente compartilha a Terra. Tudo na Terra é, de alguma forma, perecível e transitório. E a gente está compartilhando isso aqui. Se a gente não aprender a compartilhar bem, não só entre os humanos, mas também com os não humanos, isso vai acabar, porque é tudo finito. Aquela ideia de que a água não tem fim, o sol não tem fim, não sei o que, tudo tem fim. Pelas perspectivas contemporâneas, científicas, não só tudo está interligado, mas tudo se transforma constantemente e algumas coisas vão desaparecer sim. A própria vida humana hoje é colocada como algo que em algum momento vai se extinguir. O próprio planeta Terra, né, existe uma teoria da física que ele caminha para se extinguir. A noção dessa finitude é importante. A noção dessa finitude é muito importante. Porque esse período que nós estamos aqui, que é curtíssimo, por exemplo, compare a vida de um ser humano com a vida, não de outro animal, mas a vida de uma montanha, por exemplo. É minúscula, é irrisória. A vida de uma estrela. Então, na verdade, nós somos uma espécie muito frágil, nós somos uma espécie passageira como outras que já desapareceram, e nós temos que viver da melhor forma possível. Mais eticamente possível. Mais eticamente possível, né? Uhum. Então, a nossa relação com a natureza tem que ser uma relação de respeito. E é interessante, quando se fala em natureza, muitas vezes se esquece que os animais fazem parte da natureza. Exatamente. As pessoas se preocupam com as águas, com as montanhas, mas os animais fazem parte da natureza. E nós também. Nós também. Uma vez nós fizemos um concurso público com alunos das escolas municipais de Belo Horizonte, que o tema era esse: eu sou a natureza. Porque eu não sou outra coisa que não seja a água que eu bebo,
a vegetação que eu como. Não a carne, porque eu sou vegetariana, mas quantas pessoas se alimentam de carne? Então, eu sou aquilo que eu estabeleço como relação orgânica, social, política, com as outras espécies. Não é apenas estar na natureza, mas é ser a natureza. E isso o animal é mesmo. Se nós quisermos atingir um mínimo desse estado, era realmente se inspirar neles. Né? Nada como, digamos, um bicho se espreguiçando ao sol. Você não consegue uma coisa tão de interação como eles. Né? Eu acho muito bonito. Agora, interessante, vamos só lembrar Derrida, né? Você tem um livro, inclusive, né, junto com o Luiz Fernando Ferreira Sá, chama Jacques Derrida, Atos de Leitura, Literatura e Democracia. Vou mostrar só a capa aqui, não é um livro fácil, né, de se adquirir, teria que se pedir, provavelmente através da Letras, Sim. da Universidade, da Faculdade de Letras, Sim, talvez. Sim, através da Faculdade de Letras. São artigos que falam da democracia e do respeito à diferença, numa perspectiva derridiana. Eu gosto muito de algo que o Derrida fala, que ele diz, o animal que logo sou, né? Que é o título de um livro dele. E alguém quando pergunta, mas que animal é esse? Ele fala, não, qualquer um, pode ser uma gatinha. Eu sou também um pouco ela. Eu não consigo entrar só imaginariamente através da ficção, né, na cabecinha dela, mas esse animal que me olha, ele também me olha, né? Ele também me vê, ele também tá me vendo de alguma forma. Claro, né? Eles estão aí nos observando. E às vezes dependendo drasticamente das atitudes que a gente tiver enquanto indivíduo, enquanto coletividade, enquanto humanidade, para que consigam sobreviver, né? O primeiro artigo, inclusive, desse livro começa justamente com essa pergunta. Os animais podem sofrer? Ou seja, em que medida nós, humanos, podemos conseguir reconhecer o sofrimento desses animais e fazer alguma coisa para minorar esse sofrimento? Porque eles são tão inocentes, se a gente for fazer uma comparação com a nossa cultura ocidental cristã, eles são tão inocentes quanto os anjos, por exemplo. Eles são tão inocentes quanto uma criança. Um animal, a vida psicológica dele é muito parecida com a vida de uma criança de primeira infância, de tenra idade. Ele está preocupado com as coisas bem pragmáticas e simples da sobrevivência. Dificilmente você pode culpar um animal de alguma coisa, porque esse sentimento de culpa ou essa capacidade de compreender o mal, digamos, é algo que passa ainda muito longe deles. Talvez numa convivência muito íntima com os humanos, eles até cheguem a isso. Mas a vida deles é uma vida ainda, mesmo o mais doméstico dos animais, que é o cão, né? A vida deles ainda é uma vida muito de acordo com as leis da natureza. E a natureza pode ser cruel também, como alguns animais podem ser cruéis. Só que isso não passa por um nível de racionalidade, de moral, de ética, como nós estabelecemos, né? É outra forma de ver o mundo. Então, o animal, segundo Derrida, é realmente esse grande outro, né? Que nós precisamos compreender. Aliás, ele usa essa expressão, o animal é o absolutamente outro, porque às vezes você tem dificuldade de pensar como uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, de uma outra época, mas pensar como o animal pensa, isso nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Mas a literatura não, a poesia, a literatura, acho que podem simular mundos e se aproximar. Posso citar um exemplo? A baleia não, qual? Sim, a baleia, claro, a baleia é o grande. A baleia é o grande exemplo. Que é do Vidas Secas, né, pra gente situar. Vidas Secas começa pelo capítulo Baleia. Como é que uma cachorrinha ia entender aquele Nordeste? E aí, a partir do capítulo Baleia, é que Graciliano vai montando. É o grande exemplo literário da representação animal, porque quando ela está morrendo, né, que ele... Como é que é o nome do personagem? O masculino Feliciano, não? Como é que ele... Não lembro, mas... Fabiano.
O Fabiano, ele mata, né? Porque acho que ela está doente, ele mata. E ela sonha com um paraíso, com preás, né? Cheio de preá, que era o que ela gostava de caçar e comer. Então, é bonito, né? É terrível, é terrível. É de uma beleza terrível que só a literatura consegue. Mas tem um outro muito bom também. Criar um mundo belo e terrível. Que é Conversa de Bois, de Guimarães Rosa. Outro em exemplo. que os bois, o dono da carroça, né, que os bois estão puxando, é muito mal, inclusive para o próprio filho. Porque, na verdade, não é filho, é enteado. E, bom, eu não vou entrar em detalhes, mas os bois programam a morte desse sujeito e conseguem matar esse sujeito e se libertam a si mesmos e ao menino que era uma espécie de escravo desse sujeito, o enteado dele. Então, Conversa de Bois é uma história assim, fantástica dos bois conversando entre si e combinando como é que nós vamos fazer para matar esse sujeito que é uma peste. Esse homem tem que morrer. Antonieta, eu fico assim até, não com inveja, né? De jeito nenhum que não é inveja, mas você conseguiu unir as duas pontas, como diria o Bentinho lá também, outro exemplo, mas de outra forma. Você conseguiu, né, na sua trajetória de vida, uma coisa muito bonita, eu acho que é um privilégio muito grande, que é unir a literatura, né, através dessa reflexão que só ela pode fazer, a literatura, a poesia, e a defesa animal, porque eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade especial para lidar com eles. Eu acho que é necessário, acho que eles demandam isso da gente, acho que uma postura ética de lidar com eles tem que ter essa disposição de entrar num outro mundo, né? Eu queria, então, agradecer a sua participação aqui hoje, agradecer também a atenção de vocês, telespectadores. Se vocês quiserem participar, mandar crítica, mandar sugestões, tem um endereço virtual aí na tela e convidar vocês para a próxima conversa com Miriam Cris na semana que vem. Obrigada.